Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar num framework bem poderoso para entender o cenário de investimentos que está se formando para 2026. Vamos conectar o que acontece no Brasil, nos Estados Unidos e as grandes forças globais que estão mudando completamente o jogo. Bom, o nosso caminho hoje vai começar com aquela frustração cíclica do mercado brasileiro, sabe? Daí a gente vai ver o que pode ser uma virada de chave lá para 2026. Para isso, vamos conectar os pontos com a economia americana, que é o motor de tudo, e com as tecnologias que estão, literalmente, reescrevendo as regras. Vamos nessa? Para a gente conseguir enxergar a oportunidade que talvez venha pela frente, a gente precisa primeiro encarar um problema bem antigo. E para o mercado brasileiro, esse problema parece muito com o mito grego. Essa analogia com Sísifo, nossa, ela é perfeita. Captura exatamente aquela frustração que muita gente sente ao investir aqui. É esse ciclo de empurrar uma pedra gigante com um esforço enorme até o topo do morro só para vê-la rolar tudo de novo. E olha, não é só uma sensação não. Os números mostram isso de forma brutal. Enquanto o índice S&P 500, lá nos Estados Unidos, se multiplicou por 10, o lucro por ação das empresas brasileiras, se a gente medir em dólares, tá parado, basicamente no mesmo lugar de quase 20 anos atrás, estagnado. Mas e se existisse uma combinação específica de fatores capaz de quebrar esse ciclo? Vamos explorar agora o que seriam as três chaves que, historicamente, destravaram os grandes períodos de alta no mercado brasileiro. Quando a gente olha para a história, fica muito claro. Os maiores bull markets, aquelas altas expressivas, não aconteceram por acaso no Brasil. Eles sempre apareceram quando três coisas muito específicas se alinharam: a força do dólar no mundo, um preço atrativo para os nossos ativos, o tal do valuation, e uma mudança de ventos na política em Brasília. E isso não é só teoria, viu? O padrão se repete de um jeito impressionante. Em 2003, em 2009, com o famoso quantitative easing, que foi basicamente os Estados Unidos injetando uma grana violenta na economia, e de novo em 2016, com o Acordo de Xangai, que deu uma enfraquecida no dólar. Todas as vezes que essas três chaves viraram juntas, o principal ETF do Brasil, o EWZ, disparou mais de 100%. Certo. Então, a pergunta de $1 milhão é: como é que está o cenário para essas três chaves agora, olhando para o horizonte de 2026? Vamos lá, chave número 1, o dólar. A política americana atual parece estar remando na direção de um dólar mais fraco. E como a gente acabou de ver, isso historicamente é bom para mercados como o nosso. Então, o primeiro ponto parece que está se encaminhando. Chave número 2, o valuation. Com uma taxa de juros real de 7,5%, uma das mais altas do mundo, o preço de entrada no mercado brasileiro é considerado por muitos como muito atraente. É um juro tão alto que chega a ser disfuncional para a economia, mas para o investidor, o retorno potencial é enorme. E a terceira chave, a política. Se a gente olhar para as últimas eleições municipais, o sinal é bem claro. Partidos que se alinham mais à centro-direita hoje controlam 89% dos orçamentos das cidades. Isso indica uma possível mudança forte no sentimento político do país. Então, quando a gente junta tudo, um dólar que pode enfraquecer, um valuation muito atrativo e uma transição política no ar, o padrão histórico diz que uma janela de oportunidade bem importante pode estar se abrindo. Agora, para a gente entender de verdade a chave do dólar, a gente precisa olhar para o motor que move a economia global e, basicamente, dita o ritmo de quase todo o resto, os Estados Unidos. A força dos Estados Unidos não é por acaso, pessoal. Ela se apoia em 4 pilares gigantes. Primeiro, uma geografia única, com acesso a 2 oceanos. Segundo, instituições muito sólidas. Terceiro, uma liderança tecnológica que ninguém contesta. E quarto, uma demografia que continua crescendo e atraindo os melhores cérebros do mundo. Juntos, esses pilares criam um sistema que se retroalimenta. E é justamente por ter essa estrutura tão forte que os Estados Unidos conseguem fazer algo que mexe com o planeta inteiro: adotar políticas que levam à desvalorização do dólar. Ao enfraquecer a própria moeda, eles criam ondas que se espalham pelo mundo, gerando exatamente aqueles ciclos de oportunidade que podem beneficiar outros mercados. Ok, já falamos dos ciclos, das chaves, mas agora a gente precisa olhar para uma força que não é cíclica. É uma mudança estrutural, quase como placas tectônicas se movendo debaixo dos nossos pés. A tecnologia. Pensem nisso, 40 anos. 4 décadas com a produtividade do Brasil andando de lado. Essa é a grande âncora que segura a nossa economia. Mas aí,
surge a inteligência artificial. E com ela, a chance, talvez pela primeira vez em muito tempo, de quebrar essa estagnação e dar um salto real de eficiência. E, ao mesmo tempo, enquanto governos no mundo todo imprimem mais e mais dinheiro para pagar suas dívidas, lembrando daquela história da desvalorização da moeda, ativos que têm uma oferta limitada, como o ouro e o Bitcoin, começam a brilhar. Eles passam a ser vistos como uma forma de se proteger, de guardar valor fora do sistema tradicional. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final que é bem provocadora. Será que essas tecnologias novas e poderosas vão ser a alavanca que finalmente joga a pedra para o outro lado do morro de vez? Ou será que o nosso Sísifo brasileiro está só se preparando para começar a empurrar tudo de novo?